O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquele dia em diante, o discípulo a acolheu contigo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje o dia de Nossa Senhora das Dores. E nós somos chamados a olhar para aquilo que primeiro nos pede o Senhor. Porque o grande sentido do qual Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, é que Maria é entregue como mãe de toda a humanidade. Nós acolhemos Maria por mãe. É por isso que ela tem todo um lugar especial na vida da igreja, na devoção de cada um de nós, porque, claro, ela fez parte do processo de salvação quando ela acolhe a vontade de Deus em sua vida, quando ela diz o seu sim. Mas qual é de tudo isso o nosso caminhar nesse mundo com a figura de Nossa Senhora das Dores? Se nós percorrermos os evangelhos todos, nós vamos ver que diversas situações de sofrimento, também de dor no próprio coração, Maria passou e guardou para si. Não é à toa que na palavra diz: Maria observava e guardava tudo em seu coração. E o mesmo se dá, claro, quando ela está aos pés da cruz. Embora sabendo que aquilo é a vontade de Deus para que a humanidade pudesse ser resgatada, justamente Maria vai sofrer como mãe. Qual é a mãe que não sofre junto com o seu filho? A mãe se alegra com o filho como o próprio Deus e sofre como filho como o próprio Deus. Só que quando Maria entendeu, porque disse sim, acolheu toda a vontade de Deus, e quando ela disse assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela deveria estar preparada para tudo aquilo que era projeto, vontade de Deus na sua própria vida. Depois, claro, nós devemos entender que o sofrimento de Cristo na cruz, o sofrimento de Maria por participar de tudo isso, não significa que nós devemos estar presos ao sofrimento. Não é isso. Porque o Cristo não deixou a cruz ou a morte vencê-lo. Pelo contrário, ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Ele nos deu a vida eterna porque ele ressurgiu das trevas. Ele também foi resgatado do Pai, do mais profundo, para que justamente nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas Jesus diz assim para nós: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então volto a repetir: Deus não nos criou para o sofrimento. O sofrimento é consequência natural do próprio ato humano e de tantas outras coisas. Mas quando, a exemplo de Maria, nós nos colocamos à presença de Deus, confiando plenamente nele e deixando de fato com que a sua vontade se realize em nós, mesmo diante da dificuldade, nós vamos como Maria, nos colocar ao pé da cruz, mas nós vamos associar também
o nosso sofrimento à cruz de Cristo. É como fez o apóstolo Paulo e como disse o apóstolo Paulo, que toda, em outras palavras seria assim, né? Que todo o meu sofrimento seja a continuidade do sofrimento de Cristo na cruz. Então eu sofro, mas eu coloco o meu sofrimento associado ao Cristo, que por mim sofreu. E quando eu entendo isso, eu realmente me coloco na presença do Senhor, não murmuro contra Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo outro, mas eu coloco toda essa situação nas mãos do Senhor e digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu associo o meu sofrimento, eu associo a minha situação diária à sua cruz. E como vencesses a cruz, sei que eu também hei de vencer a minha dificuldade. Porque Maria sofreu, Maria chorou, mas Maria se alegrou junto com os discípulos quando viu o Cristo vivo e ressuscitado. E aí então, celebrando hoje, né, a celebração de Nossa Senhora com o título de Maria das Dores, de Nossa Senhora das Dores, nós precisamos também olhar ao nosso redor, porque milhares em nosso mundo são aquelas que são também as Marias das Dores, que sofrem pelo filho ou pelos filhos, que sofrem pelo marido, e como Maria, colocam tudo isso no coração, guardam no coração e rezam pedindo ao Senhor. Sofre pelo desvio do filho no caminho da droga, ou por alguma situação de necessidade física, saúde, seja o que for. Sofre pelo marido, que muitas vezes é dependente do álcool, ou que muitas vezes vai além ainda, que a faz sofrer por meio da agressão verbal, chegando ao extremo da agressão física. Então existem em nossos dias milhares de Maria das Dores. E a grande questão para nós é: tudo bem, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, mas o sofrimento gerado pelo outro, por algum motivo que seja, não é vontade de Deus, como dito, Deus não nos criou para isso. São as consequências. E aí então, nós devemos voltar lá e mais uma vez nos colocar no lugar de Maria. Olhando para o Cristo, sofreu com ele. E com toda certeza, alguns de nós aqui conhecemos alguma pessoa que passa por essa situação, alguma mãe. E aí olhando para Maria, que sofreu com um filho, nós como cristãos, o que fazemos para ajudar essas pessoas a justamente saírem dessa situação? Não ficarem lá presas simplesmente à experiência da cruz, mas superar a cruz, sabendo que o Cristo venceu e ressuscitou, então passar do sofrimento para a graça. Esse é o papel que cada um de nós, que aqui estamos, devemos fazer. Porque todos sofreram, mas Maria estava sempre orientando, consolando um, consolando o outro, ainda assim que tinha tudo aquilo guardado em seu coração. E por fim, nós também podemos fazer uma associação da figura do discípulo amado com a própria igreja. Porque todos nós somos os discípulos amados de Jesus. Então nós somos essa igreja que acolhe e se torna devoto à Virgem Maria, porque pelo próprio Senhor Jesus, ela foi nos dada por mãe. E dada por mãe, então, todos nós devemos acolher, porque o filho ama, acolhe a sua mãe. O filho nunca deve, né? E nunca vai desamparar a sua mãe. Então é a igreja que olha para a mãe, que veja o seu exemplo de obediência, de confiança, de entrega total, e faz a mesma coisa. A igreja obediente
E a igreja, não digo instituição, nós, padres e assim por diante, mas a igreja do Vaticano II, né? Todos nós, povo de Deus, porque nós somos essa igreja e essa igreja viva. Então a igreja, que somos nós, fiel, perseverante, confiante e obediente à palavra de Deus, que aí sim caminha, vai cada vez mais amadurecendo, crescendo na fé e vai fazendo a vontade do seu Senhor, que é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obedientes à palavra, tendo o Cristo no centro da nossa vida, olhamos sempre mais com carinho, com veneração, a mãe de Jesus, que é também a nossa mãe. E pegamos nela o modelo, ou o exemplo, melhor dizendo, para a nossa caminhada. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Acolhendo a palavra de Jesus em nossa vida, sendo fiel a Ele e ao mesmo tempo disponível para que a vontade de Deus se realize em cada um de nós. Que assim seja. Amém.